Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Quando você pergunta pra alguém qual é o filme nacional favorito, é bem provável que a resposta vai ser algo como Tropa de Elite, Cidade de Deus, O Alto da Compadecida e até alguns casos, Minha Mãe é uma Peça. Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Mas existe um filme nacional que não é tão falado quanto esses e que consegue trazer uma mistura muito interessante de drama, suspense e até humor. Chama Macarrão a Putanesca. Ave Maria, puta vesga. Puta vez o quê? É putanesca. Esse filme se chama Estômago e é justamente sobre ele que a gente vai falar hoje em mais um Filme Stop aqui no canal Piuí. Olha, eu não tenho estômago pra você que assiste um vídeo do canal Piuí e não deixa like. Isso me enoja. Deixa o like. Qual é a receita ideal para fazer um bom filme? Um bom roteiro? Ter um baita orçamento? Ter apoio de um grande estúdio? Ter a produção de alguma produtora americana gigantesca? Bom, a real é que a receita do sucesso não existe 100%. É foda. Isso porque, como a gente já viu aqui em vários vídeos, um bom filme, e até mesmo um filme de sucesso, nasce de maneiras muito diferentes. Às vezes é o sonho de um cidadão que acabou virando um pequeno curta-metragem, chamou a atenção de alguém, aquilo lá vira um filme, faz sucesso, é muito bom. Às vezes já tem todo o respaldo de um grande nome, como James Cameron, que chega lá, diz que vai fazer Avatar, já garante 3, 4 continuação sem ter nem feito o primeiro filme. E também existem casos muito menores, mais simples, como o de Estômago, filme que nasceu a partir de crônicas do redator publicitário e cronista Lusa Silvestre. Primo do Sylvester Stallone? Acho que não. Esse cidadão publicou uma coletânea de contos em um livro chamado Pólvora, Gorgonzola e Alecrim. São 8 contos diferentes que possuem um tema que os conecta. Estamos falando de gastronomia. Nice. E foi justamente o conto Presos pelo Estômago que acabou chamando a atenção e incentivando o pessoal a fazer um filme sobre isso aí, que acabou virando só Estômago. E só uma coisa, tá? Esse filme aqui é ítalo-brasileiro, não é totalmente nacional. Quer dizer, ele é nacional de 2 nações. Porque sempre que falam, né, filme nacional, todo filme é nacional de alguma nação, né? O homem é o gênio, não adianta. Lançado em 2007 com o roteiro de Lusa Silvestre e Fabrício Dom Vito. E também Marcos Jorge, que está na direção. E Estômago começa mostrando o personagem Raimundo Nonato, que não é ali professor de uma escolinha, mas é um cidadão que está ali num ambiente que parece uma prisão, explicando a história do Gorgonzola. Ela olha aquele negócio ali e aí vê o quê? Vê que o leite tinha virado queijo. Mas depois de muito papinho, o Nonato é interrompido pelo seu colega de cela, Bugiu, que fala: olha, isso aqui tá fedendo demais, bota lá fora. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Tu pode fazer o que quiser com ele, mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fudendo. Depois disso, o filme começa a transitar entre o passado e o presente de Nonato. Então a gente vai ver ali o momento em que ele chega no Sudeste de ônibus, com uma mão na frente e outra atrás, sem grana nenhuma, morrendo de fome e acaba parando numa lanchonete de esquina. Ali ele pede umas coxinhas para comer, conversa com o dono do local, o seu Zumiro, e quando chega na hora de pagar, bom, ele não tem grana nenhuma, né? É aí que o dono da lanchonete fala pra ele: bom, então ó, o negócio é o seguinte, você vai lavar a louça aqui da lanchonete, vai lavar o chão e aí eu te deixo passar sem ter que me pagar nada e você ainda pode dormir aqui. E o salário, ó... E o salário, ó. No dia seguinte, o Zumiro encontra ali a cozinha toda limpinha e tal, chega pro Nonato e fala: olha, tu até pode ficar aqui, continuar dormindo e me ajudar aqui na cozinha. Se você quiser, o emprego é seu. E aí o Nonato pergunta: ah, mas quanto é que eu vou ganhar e tal? Aí o Zumiro fala: você vai dormir aqui de graça, comer de graça, o salário sabe como é que é? Aqui, ó, vai ganhar nada. É o seguinte, ó, te dou comida e casa, rango e teto. Quer, não quer rua. O filme então continua intercalando entre cenas na prisão e o que o Nonato está vivendo ali. E a gente vai ver o dia em que ele chegou à cadeia. O Nonato vai entrando e fala que ele cometeu algo imperdoável, mas a gente não faz ideia do que é. O que a gente sabe é que ele chegou lá e acabou indo parar diretamente na cela do Bugiu, que é esse cara que tem muito poder dentro da prisão. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Junto com eles dois estão mais 6 cidadãos
e um gato. São 7 marmanjos e um gato? 8 com o Nonato. Então é tipo Alien, o oitavo passageiro? E ali a gente vai vendo que cada um deles tem a sua função na prisão, né? Tem o cara que é muito poderoso, tem o cara que manja dos escambos, consegue fazer compra aqui, compra ali e tudo mais. Tem o cidadão que volta e meia pode apagar alguém se for necessário. Enfim, cada um tem a sua personalidade. Ô, tô dando uma de garçom aqui, rapaz. Pô, até meu faixa, meu irmão, até meu faixa. Esse filme aqui é o Ratatouille brasileiro, só que com cadeia, crime e sexo. Ou seja, não tem nada de Ratatouille, só tem a parte da culinária mesmo. Brincadeiras à parte, esse filme consegue fazer algo muito difícil, que é contar uma história sobre um tema específico, que é culinária, gastronomia, e fazer com que ela seja interessante até mesmo para quem não tá nem aí para esse tema e não tem nenhum interesse sobre ele. Vale a pena dizer que o MasterChef veio e colocou na cabeça das pessoas que culinária é um negócio legal, mas isso aconteceu um pouco tarde. Esse filme aqui é de 2007, uma época que culinária até poderia ser um negócio meio chato, tipo, os caras granfinos querendo explicar como é que faz o prato e tal, só serve aí e come. Blá, 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 blu, blu. Mas esse filme consegue explicar a história do gorgonzola, como é que faz tal prato, como é que isso aqui funciona, e ele consegue fazer isso de uma maneira interessante enquanto a gente vê a trama do Nonato, né? Exatamente, isso porque muito antes de ser um filme sobre gastronomia, ele é um filme sobre relações humanas, e aí a gente vai sendo apresentado ao Nonato, que é desenvolvido aos poucos, a gente vê a maneira ingênua como ele chega ali no local e tudo mais, vai acompanhando essa jornada, e o que nos alimenta é saber como que esse cidadão foi parar na cadeia, ou em que momento ele esteve na cadeia e o que ele fez para estar lá, porque são duas imagens muito dissonantes, né? Num lado a gente tem ele todo humildão na lanchonete e no outro a gente tem ele ainda humildão, mas na cadeia falando que cometeu um crime imperdoável. What a fucking mystery. Sem melhores opções, o Nonato acaba trabalhando ali pro Zumiro e começa a fazer os salgados melhores que o do Zumiro. E isso acaba lotando a lanchonete do arrombado. Cada dia que passa, mais gente tá lá pra comer o pastelzinho, a coxinha. E uma das pessoas que ama as coxinhas agora que o nosso Nonato tá produzindo é a tal da Iria, que chega lá e começa a jogar charminho pra ele, porque ela é uma prostituta, ela até tem ali segundas intenções e acaba comendo de graça por causa disso. Porra. Coxinha boa pra caralho. E aí eles fazem esse acordo, né? Ela come coxinha de graça e ele, em troca, come uma outra coisa também de graça. E assim, ele pode se lambuzar, ele pode aproveitar, mas tem uma coisa que ela não aceita fazer, que é beijar na boca. Isso aí, ó, nem pensar. Beijo na boca não, né? Não, que isso, Nonato? Não beijo ninguém na boca não, nunca. Vem dia, passa dia e em um certo momento aparece o tal do Giovanni para comer as coxinhas do Nonato. E esse Giovanni tem um restaurante italiano, o tal do Boccaccio. E aí o Giovanni pergunta, quem que faz essas coxinhas aí? E o Nonato fala, eu que faço e tal. E aí o Giovanni começa a perceber que o Nonato tem um talento muito grande para culinária. E fala assim, tu não quer largar esse pé de burro que tá trabalhando aqui e vir trabalhar para mim? O Nonato então vai trabalhar no restaurante italiano e começa a aprender, a ter lições de alta gastronomia com o Giovanni. Ele começa a se desenvolver nessa área e também a demonstrar que ele é um cara bastante ingênuo e com dificuldade de entender figuras de linguagem. Tanto é que tem um momento que o Giovanni fala para ele assim, olha, o filé mignon, deixa eu te falar sobre essa carne, ela é deliciosa, a parte mais nobre do boi, é como a bunda de uma mulher. Não fala assim. Fala assim, o filé mignon é como a bunda de uma bela mulher. Esse ator, ele tem esse lance de falar todo assim, né? Parece que ele tá num comercial, né? Esse cara, na verdade, é interpretado pelo garoto propaganda da Balduco. O garoto propaganda da Balduco desde 1997 e talvez ele seja a única ponta do filme que não parece ser verdadeira, porque a maneira como ele fala, agora vamos para a feira, na feira o chefe se destaca, ele precisa não sei o quê. Nonato, a culinária inicia com você sabendo escolher os ingredientes. E não adianta mandar qualquer um, não.
E assim, sempre soa muito falso. E muita gente fala o seguinte, mas é porque tem pessoas assim na vida real. E de fato tem. A gente trabalhava em Bento Gonçalves, estava cheio de italiano lá que queria chamar a atenção e mostrar suas habilidades e conhecimentos. A gente sabe que tem gente assim. Só que dentro do filme ele destoa porque parece que a atuação dele é no comercial da Bauducco, entendeu? Como o Léo tá falando, essa cena que eles estão numa feira andando, comprando coisas, ele fica tipo andandinho do lado do Nonato e falando: aqui é o coração de um bom restaurante. Aqui você encontra as melhores frutas e os melhores queijos. Caralho. É aqui que tudo começa. É aqui que nasce a gastronomia. E o Nonato, no meio disso, não consegue entender as coisas, né? O cara fala pra ele, pô, filé mignon é como bunda de mulher. Ele começa a pensar, puxa, mas como assim? Então, sei lá, bunda de mulher é uma coisa que você faz também na frigideira e tal. Mas, aos poucos, ele vai se encaixando no lugar, vai ganhando respeito na cozinha e cada vez mais compra a Iria com a comida que ele faz. Tem sempre esse lance aí dela ir atrás dele em algum momento, antes, depois do expediente, e aí eles fazem a festa. Sexo. E tem até uma cena que você pode considerar expositiva, que demonstra isso, que é o momento que o Nonato tá metendo bala na Iria enquanto ela tá comendo massa com molho. Toque, toque, meu bem. E já que a gente falou mal da atuação do garoto propaganda da Bauducco, vale a pena falar que, tirando esse cara, temos atuações muito, muito boas aqui. O próprio Raimundo Nonato é interpretado pelo João Miguel, que consegue passar exatamente essa noção de um cara que não conhece muito o mundo, não conhece muitas pessoas daquele local que ele tá, então ele tá desencaixado. Ele é muito humilde, ele quer aprender, ele é um cara simples, parece ter uma bondade dentro de si, mas também ao mesmo tempo talvez uma inveja, uma vaidade aqui ou ali, né? A Fabiola Nascimento manda muito bem como a Iria, ela consegue também trazer essa personagem aí que vai se envolvendo com ele, mas que tem sempre uma certa barreira profissional ali, ela demonstra que tem seus interesses e tal, apesar de também transpor um pouco de carinho pelo Nonato. E o Bugiu é interpretado pelo Babu Santana, que se você não conhece de filmes, provavelmente você conhece do Big Brother Brasil. E ele manda muito bem aqui, tá? Talvez ele seja o cara que mais manda bem nesse filme, tá ligado? Então, a atuação melhor da vida dele não foi no Big Brother, foi aqui. Que é um filme onde, mais uma vez, ele tá preso num local, sendo vigiado por câmeras. Voltando à prisão, o Nonato começa a ganhar a confiança dos seus colegas de cela. Quando ele chegou lá, ele era um ninguém. Porque, tipo assim, ninguém conhece o cara, ele veio do nada e tal, então ele dormia no chão. Mas aos poucos ele começa a demonstrar conhecimentos culinários, começa a melhorar o rango da galera ali dentro, e aí as pessoas começam a olhar pra ele e falar: esse cara aqui, ó, esse cara é bom. O bicho é bom mesmo, pô, o bicho é diferenciado. Ele evolui tanto e cozinha tão bem pra galera que acaba conseguindo acessar a beliche de baixo lá do nosso querido Bugiu. Porque quem deitava na beliche de baixo ali, pelo menos, quem tava na beliche, era respeitado. E o Nonato, aos poucos, vai ficando bastante ambicioso, mas eu diria que de uma maneira natural, até positiva, porque assim, ele começa a querer ousar mais na cozinha. Então, quando ele ouve um cara da cela falar que lá na Colômbia eles comiam formiga, não sei o que, ele decide que vai aproveitar as formigas que tem ali e vai fazer elas. Então ele faz um super prato chique, entrega isso pro Bugiu, e aí o cara que não entende nada de gastronomia descobre que tá comendo formiga, fica completamente pistola, dá uma porrada no Raimundo Nonato. Tomar no cu, ô Paraíba! Vai tomar no cu, rapaz! Vai se fuder, rapaz! O quê, bicho? Ele já se vê ali numa situação meio chata, desconfortável, desagradável, né? Mas logo ele recupera a moral quando ele melhora a pinga que os caras bebem, né? Os caras fazem uma cachaça safada ali e ele diz, ó, se botar isso e aquilo, vai ficar melhor. E fica mesmo. Com a marvada pinga que eu me atrapalho. O arco, ou melhor, os arcos do Raimundo Nonato são muito bem construídos pela direção e pelo roteiro do filme, porque como a gente comentou, esse filme tem duas passagens de tempo, né? O presente e o passado. E o jeito que isso é construído, como ele começa e como ele vai terminar, cara, é muito instigante. Você fica muito curioso, querendo saber como é que vai parar naquela tal situação, né? E essa ideia de alguém que vai parar no Sudeste em busca de sucesso e tal, já apareceu em outros filmes brasileiros, como Que Horas Ela Volta, O Céu de Sueli, entre outros. Porém, aqui ela começa a se transformar, porque a gente vê como o Raimundo Nonato usa o talento dele para ganhar respeito. É sobre comprar respeito. Quando ele estava na lanchonete, ele era um Zé Ninguém, mas ele usa esse talento na gastronomia para ascender. E o mesmo vai acontecendo na prisão.
E aí a gente vai vendo esse personagem se desenvolver dessa maneira, utilizando as habilidades dele para, de certa maneira, comprar poder. E ambas as histórias vão rolando em paralelo, mas esse filme aqui dá uma aula de edição, de montagem pra gente, então elas funcionam bem demais. Elas vão meio que revelando a personalidade do Nonato juntas e mostrando como elas, né, acabam aparecendo tanto na prisão quanto no restaurante. Aliás, o filme começa e tu não sabe muito bem se a prisão é no passado ou no presente, mas por meio da edição e por elementos de roteiro tu começa a entender, porque tem um momento em que na prisão o Nonato explica o que é gorgonzola, coisa que ele não sabia quando ele estava lá junto com o dono do restaurante. E aí você conecta as pontas. Pô, se ele tá aprendendo que é gorgonzola aqui, aquela parte só pode ser no futuro. Voltando ao passado, o Nonato comete um dos maiores erros da humanidade, que é se apaixonar pela prostituta. Então ele começa a querer levá-la pra cima e pra baixo, e aí ele decide que vai dar um presentinho pra ele também, levar ele até a boate de striptease, onde ele conhece o tal do Negroni, bebe alguns, e aí ele começa a beber, começa a ficar meio alterado, enquanto a Iria fala, ó, tenho que sair que eu vou fazer uma apresentação. E a apresentação dela evolui até que ela tira a roupa e fica pelada na frente de todo mundo, e alguns caras começam a encostar nela e tal, afinal ela é uma prostituta, e ela tá num ambiente desse. Ele fica puto, o Nonato já bebeu um pouco, e vai pra cima dos caras querendo bater todo mundo. Tá fudido, filho da puta, quando ele pegar! Você tá fudido! Ele leva um cacete, quase morre, é expulso da boate de striptease e a Iria leva ele até o apartamento dela e cuida do rapaz ali. E lá na cadeia, Nonato vai ganhando cada vez mais respeito, tanto é que ele sai daquela cama que fica no chão ali, bem embaixo, já vai pra beliche do meio. Cara, e eu adoro o jeito que esse filme explica o sentimento do Nonato em relação a essas coisas, né? Porque vem um voice-over que o Nonato fala, antes eu tava no chão, então eu não tinha nem o que reclamar. Depois eu fui pra beliche de baixo. E aí o que eu vejo lá, eu sempre tô vendo a região que eu não gosto muito do homem e tal, né? Porque é aquela região ali do saco e tal. E ele contando o jeito que ele se sente em relação a essas coisas é muito incrível, cara. É muito bem feito. Comem de limpar o prato e dizem de tesão pra cima. Isso tá bom pra caralho, da hora, tá o bicho. E aí, depois que ele vai pra beliche do meio, ele até começa a pensar, poxa, eu gostaria de ir pra beliche de cima. Só que a de cima é a do Bugiu, que é o cara que manda ali. Então, assim, não é nada simples fazer com que ele consiga subir um pouco mais. E é justamente nesse contexto que a gente volta para aquela cena inicial, onde ele tá explicando pro cara o queijo gorgonzola, que ele conseguiu lá dentro da prisão, não foi nada fácil. E o Bugiu, que é um ignorante, fala pra ele, cara, não me importa se esse queijo veio da Itália, da puta que pariu, esse queijo é muito fedido, eu não quero ele dentro da sala, bota lá fora e ponto final. E aí o Nonato começa a ficar doído, entendeu? E esse é um dos momentos que exemplifica muito bem a cabeça do Nonato, que é esse cara que foi subjugado por muitas pessoas, que foi ascendendo e que tem algumas aspirações maiores ainda, né? Então ele tá lá apaixonado, falando sobre o queijo, que é uma coisa que ele gosta muito, e o Bugiu simplesmente caga na cabeça dele, humilha ele, e fica claro que por mais humilde que seja o Nonato, ele não gostou de ser tratado assim, né? Agora a vingança. Certo dia o Bugiu fala, olha Nonato, o tal do etc, que é um bandido muito bem quisto aqui dentro, um cara que tem muito poder, vai ser transferido pra cá, e eu quero impressionar ele, quero ganhar confiança, então eu vou conseguir a cozinha principal do presídio, então tu vai ter que fazer um almoço especial aqui para ele, com todas as habilidades que tu tem, eu quero que tu faça o melhor do melhor. Você tá me entendendo? Sabe aquelas coisas que tu come e quase goza, meu irmão? Eu quero gozar. Chegado o dia do grande almoço, o Nonato começa a servir todo mundo, só que, meus amigos, o etc é outro cara que não entende nada de alta gastronomia. Então o Nonato vai falar pra ele, ó, tem um vinho aqui que é uma delícia, porque o vinho, ele tem muitos aromas, existe vinho que tem até cheiro de cachorro molhado. E aí o etc já fica, pô, tá me servindo um negócio aqui que tem cheiro de cachorro molhado? Eu não quero isso não. Começa a criar uma certa tensão. Me chamou pra tomar um troço que tem cheiro de cachorro molhado, é, bicho? Não, essa é a onda do alecrim, meu. Mas o Nonato vai ali controlando a situação e pensando, cara, eu preciso servir uma coisa boa e o prato principal vai dar certo. E aqui tem um momento maravilhoso que mostra ele cozinhando com os outros presos, né? Os caras não manjam nada de culinária, mas eles estão ajudando o Nonato. E o Nonato, quando ele consegue estar na posição de cima e ser o chefe deles, ele começa a humilhar os que estão embaixo, mostrando claramente a síndrome de porteiro aqui agindo com tudo, né? Meu irmão, baixa a voz. Minha cabeça tá na roda. Se eu perder meu pescoço, eu te garanto que você perde o seu também. Então vai, faz essa porra direito, velho.
Enquanto o Nonato enfrenta uma situação difícil ali na prisão, uma outra muito pior acontece no passado dele, porque a gente vê que o Nonato, cara, depois de ser cuidado pela Iria, ele se apaixonou ainda mais por essa mulher e ele decidiu pedir a mão dela em casamento. Ela quase morre quando ela escuta isso aí, ela se engasga e tal. Ele você não quer casar comigo, não? E aí a gente pensa, pô, mas que merda, então ela não vai aceitar de maneira nenhuma. Mas depois de um certo tempo, ele começa a falar pros outros que ela vai casar com ele, que o casamento já tá marcado lá no restaurante Boccaccio. Inclusive, ele volta lá para aquele desgraçado Zumiro e convida ele para ser padrinho de casamento. E o Zumiro, que não tem nada para fazer, fala, então tá, vou lá. Você aceita, senhor? Aceito. No entanto, logo depois de convidar o Zumiro para isso, ele vai até o Boccaccio, né? Vai lá para a cozinha e tal, e acaba encontrando a Iria aos amassos com o Giovanni, o dono do restaurante. Os dois estão ali na maior pegação, ela tá comendo o que tem de melhor no restaurante. Cara, ela tem um lance com a comida que é foda, essa mulher. Ela tem um lance com a comida que é foda, ela adora a comida, o cara serviu para ela o que tem de melhor, e aí o Nonato vê isso e fica indignado. Mas na verdade o que mais incomoda ele é ver que a Iria está beijando o Giovanni na boca, coisa que ela nunca fez com ele. E aí ele fica puto, vai até a adega, pega um vinho extremamente caro, que era presente do pai do Giovanni, toma esse vinho, fica bêbado, louco e vai pra cima desses dois. Voltando para o presídio, o almoço vai rolando e se o início foi ruim, o prato principal deu show. Todo mundo adorou, o etc. aprovou muito. Eles comeram tudo, eles comeram tanto que o Bugiu continuou com fome. E aí o Nonato surpreende mais uma vez, ele pensou em tudo, porque ele sabe que o Bugiu gosta muito de feijão. Então ele preparou ali feijão só pro cara, e aí depois que ele faz toda a refeição, o Nonato vai lá, serve um pouquinho mais de feijão, e o Bugiu até fala assim, pô, ele sabe que pra mim, se eu almocei e não tinha feijão, é como se eu não tivesse comido nada. Ele sabe que se eu não comer feijão é como se eu não tivesse comido nada. Voltando pro passado, a gente vê o que o Nonato fez com aquele casal lá. Ele foi lá, matou os dois, cortou um pedacinho da nádega lá, daquela Iria, colocou na panela e está fazendo um filé mignon bundal. Agora ele vai finalmente descobrir se aquilo que o Giovanni falava era verdade, que o filé mignon era como a bunda de uma mulher. Agora ele já sabe o sabor de filé mignon e vai descobrir o sabor da bunda da Iria. E essa cena tem um detalhe muito interessante, porque ela acontece ao contrário do que a gente acabou de falar. Primeiro a gente vê ele fritando um bife, e não dá pra saber do que é esse bife. Aí sim, o filme vai mostrando, vai fazendo todo o caminho até o quarto onde os dois estão mortos na cama, e a cena do pedaço que tá faltando na bunda dela é muito chocante. Ela é realmente um soco no seu estômago. E é de fato um soco, porque esse filme ele tem momentos violentos, tem momentos sarcásticos, mas o filme não tinha chegado nesse nível ainda de gore, de violência e tal. Então é um choque para quem tá assistindo e percebendo quem é de verdade o Nonato. Vagabundo! E para confirmar quem é de verdade o Nonato, a gente volta pro presídio e descobre que naquele feijãozinho que o Bugiu comeu tinha veneno. Então ele passa mal, morre e agora o beliche de cima é do Nonato. Uns morrem, outros pegam o beliche dele. Agora quem aqui vai ter as manhas de me peitar? E aí no finalzinho tem um take muito emblemático pra mim, que mostra o Nonato deitado e o reguinho dele, aquele início da bunda aparecendo, que era exatamente como o Bugiu deitava, e que demonstra que no fim das contas o Nonato subiu ao poder e ele é exatamente como todo mundo que estava lá em cima. Todas aquelas pessoas que humilhavam ele são iguais ao que ele realmente é. O sonho do oprimido é se tornar opressor. Estômago teve um orçamento baixo, como quase qualquer filme brasileiro, ali de 800 mil reais, e faturou pouco também nas bilheterias. Mas com o passar do tempo, esse filme acabou caindo num gosto pessoal, especialmente na gringa, tá? O pessoal começou a descobrir esse filme aqui e ele começou a ganhar o selo de filme cult. Transitando entre momentos cômicos, trágicos, misturando ali drama, suspense, humor, Estômago conta uma história muito boa, uma montagem excepcional, muito bem realizado, faz um personagem
que não tem como você não se encantar, que é o Raimundo Nonato, porque ele tem a ingenuidade, mas ao mesmo tempo ele vai se transformando e tal. É um filmaço muito menos assistido do que deveria ser. É verdade, esse aqui é um desses filmes que dá orgulho de tu assistir, tu fala, caraca, isso aqui é muito bem feito, porque tu percebe que quem tava na produção buscou referências muito interessantes, tem muito de Taxi Driver aqui, que é o lance do cara perdido na cidade, não consegue se alocar, inclusive Taxi Driver toca aquela musiquinha várias vezes durante o filme, né? Aqui em Estômago também tem essa trilha que volta várias vezes durante a trama, construindo esse personagem, a mente dele, como ele escalona na violência e na própria aspiração profissional e até passional, no caso da Iria. Cara, é muito bem construído esse filme aqui, dá gosto de assistir essa parada, tá ligado? E esse filme acaba de receber uma continuação, Estômago 2, O Poderoso Chefe, nós ainda não assistimos, mas ele tem o mesmo diretor e tem também o João Miguel voltando aí como Nonato, ou seja, tem os mesmos ingredientes, tem o mesmo chefe, e quando vê também vai ser um prato cheio, né? A gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas fato é que Estômago, o primeiro filme, esse sim a gente pode falar que é um filme top. Então é isso, pessoal, já assistiu esse filme? Teve estômago para ver até o final? Comenta aqui embaixo o que você achou. E não se esquece de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast aqui do canal Piuí. Estamos devendo um podcast enaltecendo o cinema nacional, né? Estamos devendo e pagaremos a nossa dívida. Diferente de outras dívidas que às vezes acabam não sendo pagas, né? Não era um mês essa parada? Eu não tô falando nada, eu tô falando um negócio aleatório.